Amém? Tudo bem com você aí? Amém mesmo? Sabe, a nossa igreja, eu quero dar um elogio aqui. Nós temos uma alegria enorme, porque nós começamos aqui com mais ou menos 30 pessoas, e pela graça de Deus, sabe, nós tínhamos na época até 4 células, mas pela graça de Deus, né, nós estamos crescendo há muitos anos, não é? 20 vezes pelo menos nós crescemos, 20 vezes, mas não para, vai crescer muito mais, sabe, o evangelho vai crescer no Brasil, o evangelho vai crescer muito mais, e a nossa igreja vai crescer muito mais, vezes e mais vezes. Nós não vamos parar em 20 vezes mais, mas talvez em 1000 vezes mais, talvez em 100 mil vezes mais. Eu creio nisso. Você precisa entender que Deus, Ele quer fazer isso no nosso meio. Um dia Jesus estava com os seus discípulos, e ali depois dele ter aquela conversa assim incrível com aquela mulher samaritana, os discípulos ali estavam meio perdidos. Jesus falou: vejam, olhem, abram os olhos, posição profética, posição de futuro, vejam, sabe, Jesus sempre mostra, Ele sempre traz através do Espírito Santo os nossos olhos para o futuro, Ele sempre aponta lá para frente, e Ele fala: vejam, os campos estão brancos, eles estão, em outras palavras, prontos para a colheita. Amém? Tudo bem com você aí? Muito bem. Sabe, toda igreja, para ser saudável, ela precisa ter 2 pilares. Um pilar é o pilar da edificação, é o pilar de fortalecer, amadurecer as pessoas, cuidar uns dos outros, ensinar muito a palavra de Deus, e graças a Deus a nossa igreja faz isso muito bem. Pela graça de Deus aqui, nós temos assim, eu não vou dizer que é muito, né, aí é demais dizer que nós somos a melhor igreja do Brasil, mas para mim nós somos, mas assim, isso daí é demais dizer assim, né, mas eu posso te garantir, que aqui, nós estamos buscando viver um evangelho bíblico, genuíno, e esse é um dos pilares, levar as pessoas a um verdadeiro amadurecimento, tratar as pessoas por completo, e não somente tratar as pessoas naquilo que, não somente colocar as pessoas no evangelho e não levá-las ao crescimento. Um dos papéis da igreja é levar as pessoas ao crescimento, uns aos outros, né? É ensinar as pessoas sobre os ministérios, ensinar as pessoas a cuidar, a evangelizar, a profetizar, ensinar as pessoas em todos os 5 níveis de ministérios, sabe, e esse é um dos objetivos da igreja. Mas toda igreja, para ser saudável, ela também precisa ser uma igreja crescente, uma igreja que prega. E o que é uma igreja que prega o evangelho? É uma igreja que está cumprindo a missão mais importante, a sua missão talvez a mais importante, e por isso hoje eu quero ministrar ao seu coração essa última da série, despertamento. Eu quero ministrar ao seu coração: desperte para o mais importante, desperte para o mais importante. Sabe, às vezes nós não percebemos, mas certamente o maior propósito, a maior missão de Deus para nós, o maior propósito, o fim de Deus para nós ali, que talvez é o início, mas é o fim também, ao mesmo tempo, tem a ver com o ID do Senhor Jesus. Jesus foi tão incrível que, pouco antes dele ir embora para os céus, ele disse: a missão é essa. Ele disse lá nos evangelhos, ele disse assim, no final de todos os evangelhos tem a palavra do Senhor, quando diz assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer. Jesus está deixando para mim e para você uma missão, e nós precisamos cuidar para que não percamos a alegria, a compaixão por essa missão. Por isso, desperte para o que é mais importante. E eu quero trazer essa palavra ao nosso coração, baseado na história de Jesus com aquela mulher samaritana. Essa história, ela está em João 4, e eu vou resumir para você até determinado ponto, porque senão nós vamos ler mais de 40 versículos, e eu quero ler um pouco menos, para que a gente possa, assim, ter um pouco mais de algumas experiências, e falar um pouco mais sobre os pontos que eu quero desenvolver com vocês hoje, amém? Sabe, em João 4, conta a história, João 4, Evangelho de João 4, conta a história
de Jesus passando, ele estava indo de Jerusalém, ele estava saindo de Jerusalém, e ele estava passando ali na região de Samaria, numa cidade que chamava Sicar. Estava Jesus e os seus 12 discípulos, eles estavam fazendo sim uma viagem, e eles param naquela cidade, eles de repente param, era mais ou menos meio-dia, e Jesus, quando para naquela cidade, ele fica à beira de um poço, ele fica ali à beira de um poço, e os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos foram na cidade buscar um sanduíche, na minha linguagem, eles foram buscar comida, eles foram comprar um hambúrguer para Jesus, com batata frita, com carne de carneiro. Eles foram até a cidade buscar comida, a Bíblia está contando essa história, eu só estou resumindo para você. E Jesus, ele para ali no poço, mais ou menos meio-dia, e vem uma mulher, uma samaritana. Naquele tempo era muito complicado a relação de um homem conversando com uma mulher. Naquela cultura não era muito comum um homem conversando com uma mulher, mas também não era comum um homem conversando com uma mulher samaritana, um homem judeu, porque os judeus não se davam muito com os samaritanos, eles não tinham ódio a ponto de se matarem não, mas eles tinham aquela guerra fria entre eles, sabe aquela coisa Brasil e Argentina, sabe aquela coisa assim? Eles tinham aquela coisinha do tipo assim, né? Aquela coisa do tipo, para lá são os samaritanos, e os samaritanos são os judeus. Aquela coisa, eles não tinham simpatia. E Jesus estava então naquela terra, ali perto de um poço, e agora vinha aquela mulher pegar água. Por que aquela mulher veio pegar água meio-dia? Não era comum. Vocês podem me dar um pouco mais de retorno, por favor? Ou me ajustar aqui para mim um pouquinho? O que acontece? Eu estava falando, não era comum meio-dia, obrigado, só que eu acho que é melhor puxar as caixas para cá, porque senão vai dar microfonia, só um pouquinho, obrigado. Não era comum meio-dia pegar água naquele poço. Por que não era comum isso? Não era comum porque era um horário de sol terrível, e as mulheres normalmente essa hora estavam fazendo almoço, arrumando a cozinha. Naquele tempo poucas mulheres trabalhavam fora, e aquela mulher samaritana, ela estava ali meio-dia, porque tinha um sentido para ela. Ela era uma mulher um pouco mal falada, ela era uma mulher que talvez nos nossos dias seria apelidada de piriguete. Ela era uma mulher meio estranha, naquele tempo era muito escandaloso isso, hoje ainda é meio estranho, mas naquele tempo era demais. Essa mulher, ela tinha 5 maridos, ela teve 5 maridos, mas não era marido também não, era 5 namoridos. Era complicada a situação daquela mulher, ela estava numa situação bem complicada. Então ela resolve meio-dia, por quê? Porque ela não queria, obrigado querido, obrigado, som, muito bom, obrigado. Ela resolve meio-dia, então ir para lá, porque ela não queria ser vista dessa forma, ela não queria ser, ela não queria muito ser, desculpa o termo, mas zoada, ela não queria ser talvez vista por qualquer mulher que pudesse zombar da situação dela. Era uma mulher de certa forma complicada, com a sua situação moral complicada, era uma mulher que precisava ser transformada, era uma mulher que tinha uma vida de pecados, era uma mulher que também, ela poderia ter até assim um pouco de conhecimento religioso, mas ela não era de fato alguém que se relacionava com Deus. E aí, Jesus tem um encontro com essa mulher, e Jesus começa a conversar com essa mulher, Jesus começa, Jesus pega aquela oportunidade, porque para Jesus não era uma viagem, mas era uma oportunidade. Para Jesus não era uma parada simples, mas uma oportunidade de ganhar alguém para o seu reino, ganhar alguém para Deus. Jesus, ele está ali com aquela mulher, cheio de empolgação, cheio de expectativa que ela cresce na mensagem.
E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Preste atenção nessa introdução, porque vai te ajudar muito a entender os pontos que eu quero trazer para nós. Mas Jesus, ele chega naquela mulher, e ele agora está trazendo uma revelação de quem ele era, portanto do Evangelho. Ele está trazendo para ela uma verdade que ela não tinha. Ele está trazendo para ela não só um conhecimento da verdade, mas ele está trazendo para ela a experiência da verdade. Jesus começa a bater um papo com ela, e Jesus tem revelações sobre ela. Jesus é usado ali poderosamente com ela, e no final dessa história, nessa parte, Jesus, ele se revela para ela, totalmente, e ele diz que ele era o Salvador do mundo. E aquela mulher, ela se converte a Jesus, ela se prostra a Jesus, e ela vai para o seu povo desesperadamente, ela vai correndo. Ela percebeu que ela tinha tido a sua vida transformada, ela percebe agora que algo mudou dentro dela, portanto mudaria tudo fora dela. Ela percebe que uma nova vida começou, ela percebe que a sua vida está sendo assim, mudada ali pela presença de Jesus, pelo Evangelho, e ela sai correndo, vai para o seu povo e fala: olha, tem alguém lá fora da cidade no poço, vocês precisam conhecer, ele transformou minha vida. Aquela mulher não tinha um testemunho ainda tão assim, um testemunho bom, ela tinha acabado de se converter a Jesus, mas ela vai até a cidade, cheia de compaixão, cheia de unção, cheia do primeiro amor na vida dela. Ela vai até a cidade, ela volta, ela vai até a cidade e diz: tem um homem lá fora, que é Jesus, que é o Cristo, que vocês precisam conhecer, que assim como mudou a minha vida, vai mudar a sua vida também. E a história continua, daqui a pouco eu quero mostrar para você. Enquanto aquela mulher está recebendo o final da palavra de Jesus, agora sim, os discípulos chegam. Preste atenção, eu estou resumindo João capítulo 4, eu estou lá por volta do versículo 26, 27 agora. Quando os discípulos chegam da cidade, eles chegaram com 13 Burger Kings, não sei se era Burger King, não, né? 13 saladas, McFish, tá bom, 13 saladas com peixe para quem é fit, mas para quem não é fit, ele chegou com 13 madeiros. Os discípulos entraram dentro desse carro, compraram aquela comida caprichada, e agora eles chegam para Jesus. Eles eram educados, não é igual gente que não tem noção e sai comendo na frente do outro, já viu? Chega, a pessoa sai comendo na frente do outro. Não, ele esperou Jesus, eles foram comer com Jesus, não chegaram só com um sanduíche, toma aí Jesus, come que nós já comemos. Eles foram até educados. Eles chegam com os 13 peixes com salada, ou você pensa na sua cabeça aí, mas enfim, eles chegam com 13 refeições, uma para cada um deles e para Jesus. E agora eles chegam e viram Jesus conversando com aquela mulher. Em João capítulo 4, versículo 27, diz que eles ficaram admirados. Eles ficaram chocados, porque eles chegam, a expectativa deles é que Jesus estivesse lá descansando, relaxadão, tranquilão, né? Mas não, Jesus estava ali com aquela mulher, levando o Evangelho. E eles chegam, a Bíblia diz em João 4, 27, a Bíblia diz que eles chegaram e ficaram surpresos de encontrar Jesus conversando com essa mulher, mas eles não perguntaram por quê. Eles não perguntaram, eles não falaram assim: o que está acontecendo aí, Jesus? Eles só ficaram com as dúvidas na cabeça dele, ó, Jesus. Aí eles estavam o quê? Admirados. Por quê? Por causa disso tudo que eu falei, não era como um homem conversando com uma mulher e tal, mas também porque eles tinham esquecido o maior propósito na vida deles. Eles não só estavam preocupados, eles estavam chocados, não é só porque Jesus estava conversando com uma mulher e ela ainda era samaritana, não era isso não. Eles também ficaram chocados porque eles tinham esquecido do seu grande propósito. Se eles tivessem lembrado do seu grande propósito, do maior propósito, se eles tivessem lembrado do que Jesus queria da vida deles, do objetivo lá da vida deles de levar o Evangelho, eles tinham entendido o que Jesus estava fazendo, mas eles não entenderam. E às vezes esse é o nosso problema. Sem perceber, nós esquecemos da nossa missão, e por isso nós precisamos nos despertar,
para o que é mais importante. Para o que é mais importante. Você sabia que nós podemos, sem perceber, perder a noção da nossa missão? Sabia que sem perceber nós podemos perder essa noção do propósito? Nós podemos estar aqui, entender, conhecer, mas esquecer de pregar o evangelho. Aqueles discípulos, eles eram discípulos de Jesus, diretamente. Eles eram discípulos de Jesus, eles tinham conhecimento do evangelho, mas eles esqueceram do propósito do evangelho. Às vezes nós temos o evangelho, nós somos discípulos de Jesus, mas esquecemos do propósito pelo qual o Senhor nos comissionou. Sabe, nós estamos às vezes num tempo bom, porque quando a gente crê em Jesus, gente, o que acontece com a gente? Tudo é transformado. Às vezes nosso casamento era terrível, cheio de problema, agora a gente está com um casamento arrumadinho, não é perfeito não, mas está arrumadinho, está bom, os problemas são pequenos. Às vezes nossa vida financeira era destruída, Deus foi restaurando a gente prosperou, Deus abençoou a gente, é isso que acontece. Uma pessoa é transformada pelo evangelho em todas as áreas da sua vida, e ela começa então a ficar ali, de certa forma, confortável. Às vezes a pessoa tinha um monte de vícios quando conheceu Jesus, mas depois ela está livre dos vícios, então ela está tipo assim, agora já resolvi o meu maior problema, ou os maiores problemas da minha vida. Mas infelizmente isso pode acontecer com a gente. Nós começamos apaixonados e depois nos tornamos só bem informados. Nós começamos cheios de paixão, mas depois nos tornamos apenas cheios de conhecimento. Esse é o problema. Essa mulher não tinha quase conhecimento, essa mulher tinha pouco conhecimento, mas ela teve uma grande experiência e ela tinha uma grande paixão. O que determinou o sucesso dessa mulher ao ir na cidade, chamar as pessoas para conhecer Jesus, não foi o seu conhecimento, mas a sua disposição e a sua compaixão. O problema nunca está no nível do seu conhecimento, mas no nível da sua disposição. Por isso que nós precisamos nos despertar. João capítulo 4, versículo 31, agora eu quero entrar mais profundo nessa ideia de despertar para o mais importante. João capítulo 4, versículo 31, obrigado queridos. Enquanto isso, preste atenção, os discípulos insistiam com ele. Jesus está lá despedindo a mulher querendo ir para a cidade, aquele negócio acontecendo ali, imagina a cena, e agora os discípulos estão falando, mestre, ei mestre, deixa esse negócio para lá, porque agora é a hora do almoço, vamos almoçar, eu comprei salada e peixe, vamos almoçar, vem, e eles estão convidando Jesus para isso, olha só, come alguma coisa mestre, olha a resposta de Jesus. Vocês não estão entendendo. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, olha a ideia dos discípulos, será que alguém veio aqui e deu comida para ele? Ué, os discípulos não sabiam, talvez já tinha o iFood, Jesus clicou no iFood, chegou mais rápido, Uber Eats, e eles foram na cidade, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, demorou, chegou 2 da tarde, Jesus já tinha comido. Essa é a cabeça racional dos caras. Talvez foi até Mateus e Judas que deram essa ideia, porque eram os caras racionais. Talvez eles falaram assim, eu acho que alguém trouxe comida para Jesus. E Pedro já virou e falou assim, ele comeu um McDonald's, porque Pedro já ia lá na frente. Mas não, Jesus não está falando disso. Jesus agora fala de novo com eles. Jesus fala, olha, a minha comida não é essa não, essa comida não é a mais importante, a comida mais importante é fazer a vontade de Deus, e eu estou preocupado primeiro em fazer a vontade de Deus, e depois abastecer o meu estômago físico. Vocês não estão entendendo? Olha, vocês ficam reclamando, daqui a um tempo que vai vir a colheita, a colheita é daqui a alguns meses, mas eu quero dizer para vocês, Jesus falando, continua acompanhando aí para mim, Jesus falando, abram os olhos e vejam, olha o que Jesus está falando, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aí ele continua a história, aquele que colhe já recebe o seu salário, colhe para
colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um que semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizam o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dos discípulos. Está certo? Sim ou não? Não. Tinham 12 discípulos, poderiam ter 12 testemunhos, mas o testemunho que valeu foi o testemunho daquela mulher, porque os discípulos estavam preocupados com a comida para comer, enquanto a mulher estava preocupada com a eternidade na vida daquele povo. Preste atenção na ideia. Esses discípulos já eram de Jesus, gente, mas eles precisavam ser despertados para o que é mais importante. Jesus está usando essa história verdadeira ali com ele está usando a realidade, a experiência dele com aquela mulher, para despertar os discípulos. E Jesus quer usar essa história nessa hora para você e para mim, para nos despertar para o que é mais importante, para nos despertar e não deixar a gente dormindo nessa grande, mais importante missão das nossas vidas em relação ao mundo. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, vamos lá, vamos aos pontos. A primeira coisa, nós precisamos despertar para o grande propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos despertar para o maior propósito de Deus. Sabe, Deus ele nos deu uma tarefa maravilhosa, que é de levar as boas novas do Evangelho. Talvez você não saiba, mas a gente sabe que biblicamente, é claro que não está escrito literalmente assim, mas é como se nós fôssemos os pés e as mãos de Jesus aqui. Sabe de uma coisa? Jesus ele nos salvou, e ele nos tirou da velha vida, e ele nos deu uma nova vida, mas não para por aí. Muitos leem o texto de 2 Coríntios 5,17, muitos leem o texto de 2 Coríntios 17 e não continuam, mas olha o que diz, 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo é o quê? Se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Agora não para aí. Por que que o Evangelho está dizendo, olha, você está em Cristo, amém, você foi batizado, amém, as coisas velhas se passaram, o batismo é isso, é enterrar o velho homem e nascer o novo homem, é isso que está dizendo. Mas ele diz assim, olha, vocês que estão em Cristo, já eram as coisas antigas, agora entra nas novas, porém, ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de quem? Cristo. Por quê? Porque Cristo é o que nos leva a Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único entre o homem e Deus, só Jesus que pode nos levar a Deus, só a fé em Jesus é a fé verdadeira, só a fé em Jesus que transforma a nossa vida hoje e a nossa eternidade hoje e para sempre. Aí ele continua, Deus nos deu o ministério acompanhe comigo gente, Deus nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o ministério da reconciliação agora está na minha e nas suas mãos. Aí ele diz depois no versículo 19, portanto, somos embaixadores, acho que é o 20, me desculpem, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então quem é a mensagem hoje? Sou eu, é você. Quem são os embaixadores? Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus, literalmente Deus está falando, então a mensagem do Evangelho, ela é representada por vocês aqui na terra, e por amor a Cristo, lhes suplicamos, agora é uma palavra profética, apostólica do apóstolo Paulo, ele está dizendo, e por amor a Cristo, nós, os ministros, os apóstolos, os pastores, os evangelistas, nós suplicamos, reconcilie-se com Deus.
Por quê? Porque as pessoas, quando são reconciliadas com Deus, elas não param, agora elas reconciliam outros, elas levam outros a Jesus. Então, primeira coisa, nós temos que despertar para o que é o maior propósito de Deus. Nós precisamos despertar. Olha essa história, eles voltaram com a comida, eles estavam armando a mesa, não tinha nada de errado dar comida para Jesus, não tinha nada de errado eles trazerem um lanche, um sanduíche, uma comida para Jesus, não tinha nada de errado nisso, mas o problema é que eles não estavam entendendo o maior propósito, eles não estavam entendendo o que era mais importante. Talvez eles queriam agradar Jesus, talvez eles queriam agradar Jesus com aquela comida, mas o que Jesus mais queria não era aquela comida naquele momento, era salvar a vida daquela mulher, daquela cidade, porque Jesus nunca perdeu o senso de propósito. Quando nós perdemos o senso de propósito, nós começamos a dar um super valor para as coisas dessa terra, esquecendo das coisas da eternidade. E esse é o problema. Jesus não tem nada contra talvez a sua série do Netflix, talvez a sua academia, talvez o seu trabalho, talvez a sua comida em casa, o bom churrasco, a boa sopa e o bom peixe, se existe. Bom peixe existe, não para mim, mas para muitos. Mas Jesus, ele não está tão preocupado com isso num certo aspecto. Isso não é ilícito, isso é errado, mas o problema é quando o nosso coração se envolve com essas coisas e nós esquecemos do maior propósito de Deus. Eles não tinham entendido, a intenção deles era boa, mas eles não tinham entendido o que Jesus estava falando. Jesus estava virando para eles, em outras palavras, falando: cara, eu perdi a fome, cara, a atitude de vocês me deixou até mais ainda sem fome. Jesus esperava que eles chegassem cheios de pessoas. Jesus esperava talvez que eles fossem naquela cidade e não trouxesse apenas a comida física, natural, mas que ele trouxesse pessoas, porque essa era a vontade de Deus. Mas eles cumpriram a vontade do estômago deles e não cumpriram tanto nada a vontade melhor de Deus. Jesus estava esperando, lá vai vir 100 pessoas, cada um vai trazer 10, vai vir 120, e chega só os 12, com 13 sanduíches. Foi uma tristeza para Jesus. Assim também, quando os discípulos de Jesus hoje perdem a noção de propósito, o Espírito Santo é entristecido. O foco deles estava em comprar a comida, passear na cidade, mas não estavam nem aí em compartilhar o seu testemunho na palavra de Jesus. Talvez eles pudessem falar: ei, vão lá fora. Talvez eles pudessem convidar 100 pessoas, não viria 100, mas viria 50, eles poderiam convidar 100 e falar: vão lá fora, Jesus está lá, vocês precisam entender, Jesus está lá, vamos lá fora, vamos fazer uma célula com a gente, vamos lá, você vai estar do lado dele, na frente dele, vai acontecer coisas incríveis na sua vida, vai mudar a sua história, e aí muitos iriam com eles, mas não aconteceu nada disso. Eles vão na cidade e voltam só com a comida. Mas Jesus queria que eles entendessem que tinha um propósito maior do que fazer compra. Nós precisamos despertar para o maior propósito de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você com muito carinho que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas têm um propósito, têm um sentido maior do que apenas comer, fazer boas comidas, ver o Masterchef, participar da série Netflix, estudar faculdade, estudar cursos de especialização. Deus tem muito mais do que isso. Nada disso é errado, mas nós não podemos esquecer o propósito de Deus. Existe algo maior do que isso, que é mostrar Jesus para as pessoas, porque elas serão transformadas. Ele disse em Mateus 28:19, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e então eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso precisa estar encravado dentro da nossa vida, gente, mas a gente se perde nas comidas, nas diversões. Come, Jesus, vamos, Jesus, come. Alguém te deu comida? Ei, vocês estão entendendo, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai.
Tudo bem, Jesus, mas agora é hora de comer, esquece a vontade do Pai. Nós não estamos indo lá fazer a vontade do Pai daqui uns quilômetros? Come aí, vamos divertir. Mas Jesus deu uma resposta incrível para ele. Incrível, incrível. Sabe, queridos, a grande razão da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Ganhar pessoas para Jesus é o que nos mantém vivos, é o que nos mantém saudáveis, porque Jesus disse: a minha comida não é essa, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, se nós entendermos a verdadeira comida, nós vamos ser verdadeiramente saudáveis. A igreja perde a saúde, a célula perde a saúde, a sua vida perde a saúde quando você para de pregar o evangelho e ganhar pessoas para Jesus, porque isso é fazer a vontade do Pai. Jesus está falando para eles: meu alimento espiritual, o que alimenta o meu ser, o que me faz cumprir o meu propósito e a minha missão, não é comer o McFish, mas é sim ganhar essa mulher samaritana para o Senhor Jesus. É isso que ele estava falando. Eu acabei de levar uma mulher para Deus, eu acabei de salvar uma mulher, eu acabei de mudar a vida dela, de transformar a sua vida e a sua eternidade. Essa mulher nunca mais será a mesma, porque o poder do evangelho vai tomar a vida dela, e ela vai ser uma mulher poderosíssima em Samaria. Eu ganhei uma mulher para o meu Pai, e isso basta para mim, isso me alimenta, isso traz para mim uma saúde pela qual eu preciso. A segunda coisa, a primeira, então, nós precisamos nos despertar para o grande propósito de Deus. A segunda coisa, nós precisamos nos despertar para as oportunidades. Existe um engano muito grande, onde as pessoas começam a achar, e eu já caí nesse engano também, onde as pessoas começam a achar que a pregação do evangelho tem que esperar uma grande oportunidade. Para alguns de nós, vamos ser sinceros aqui entre nós, para alguns de nós a oportunidade é só quando a pessoa fala: ei, fala de Jesus para mim. O nível de insensatez às vezes chega ao ponto da gente achar que oportunidade é quando a pessoa ajoelha e quer e chora e fala: eu quero. Essa mulher chegou ali, ela não estava nem pensando na salvação dela, ela não estava pensando que aquele homem era Jesus, ela não tinha conhecimento nenhum. Na verdade ela estava amargurada, na verdade ela estava fugindo da sua realidade, porque ela não conseguia se enxergar. Na verdade era uma mulher complexada, problemática, imoral, mas ela estava ali naturalmente, mas para Jesus era uma grande oportunidade. Olha o que diz em João 4,4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Eles tinham que passar ali. Não era apenas uma questão geográfica para Jesus era uma missão a cumprir. Passar naquele lugar não era apenas porque era um caminho mais fácil. Sabe, quando nós começamos a despertar para a pregação do evangelho, quando nós despertamos o nosso coração com disposição, Deus começa a mudar algumas rotas na nossa vida. Quando você começa a falar, a querer ganhar pessoas para Jesus, de repente a geografia sua vai mudar. Você vai perder um ônibus, você não vai perceber, você perdeu um ônibus, você fala: meu Deus, eu perdi um ônibus, 1 minuto que eu cheguei no ponto errado. Você perdeu um ônibus, de repente você vai entrar num ônibus onde tem uma pessoa lá, como aquela mulher de Samaria, e você vai falar de Jesus para ela, e ela vai se converter, vai ser batizada por você. Eu ia malhar numa academia, muitos anos atrás, mais ou menos 15 anos atrás, eu ia malhar numa academia, meus amigos todos malhavam naquela academia, era a melhor academia do bairro naquela época, e eu ia malhar naquela academia, mas aconteceu uma coisa assim na minha cabeça, no meu coração, eu não sei o que aconteceu. Eu fui malhar numa outra academia, uma academia pequenininha, recém-chegada no bairro, mais cara, mais chata, eu não sei, eu fui malhar lá. Meus amigos ficaram bravos: cara, você não é amigo coisa nenhuma, você não vai malhar aqui. E eu me lembro que alguma coisa falava para mim aqui, alguma coisa que além da geografia, do tipo assim: você precisa passar por Samaria, você precisa malhar nessa academia. Porque quando a gente se desperta para pregar o evangelho, Deus começa a mudar algumas rotas na nossa vida. Você sai 5 minutos depois e encontra a vizinha que você precisava ter encontrado, por causa da sua disposição.
Quem encontrou essa mulher não foram os discípulos, foi Jesus, porque os discípulos tinham perdido a disposição, mas Jesus estava totalmente disposto em cumprir o seu chamado. E eu lembro que eu fui para essa academia, e resumida a história, eu fiquei amigo de uma moça chamada Daniele, nessa academia, amigo mesmo, e eu falei de Jesus para 2 pessoas naquela academia, para o personal, que chamava Robson, e para a minha colega de academia, que chamava Daniele. Eu falei de Jesus para os 2, envolvi eles com a célula, tentei, ele não se converteu naquela época, eu não sei hoje, mas Daniele se converteu, batizou, e depois eu nem sabia, 2, 3 anos depois veio tornar minha esposa. Deus muda a nossa geografia quando a gente tem disposição para pregar o Evangelho. Deus muda a nossa geografia. Talvez Jesus não ia passar por ali, talvez, eu não sei. Eles não estavam entendendo, os discípulos, eles não estavam entendendo que era uma oportunidade. Na cabeça dos discípulos era comprar comida, mas na cabeça de Jesus era uma oportunidade a se levar o Evangelho. Para Jesus, toda cidade que ele passava era uma oportunidade. Para Jesus, toda parada era uma oportunidade. Toda pessoa que ele conhecia, que não conhecia o Evangelho ainda, era uma oportunidade. E às vezes nós não percebemos, nós perdemos oportunidades, e não podemos perder oportunidades. Aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estuda, todas as pessoas podem ser uma grande oportunidade, uma grande oportunidade para você levar o Evangelho. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia uma pessoa olhou para nós e viu, é a minha oportunidade. Porque a pessoa não perdeu a oportunidade que você está aqui hoje. Você conhece a história de Niccolo e Matteo Polo? Já viu os livros, As Viagens de Marco Polo, no século 13? Quem estuda história vai lembrar. As Viagens de Marco Polo. Deixa eu explicar essa história para você. Marco Polo era um grande empresário italiano. Na época chamava de mercador. Ele era um empresário italiano. E ele se converteu a Jesus, ele e os seus filhos. Ele e os seus filhos, os irmãos Niccolo e Matteo Polo. E eles faziam viagens para o Oriente, na onde hoje é a China e a Índia. Só para você ter uma ideia, são quase 3 bilhões de pessoas, só nesses 2 países. E eles faziam viagens naquela época, da Itália para lá, levando especiarias, vendendo, mercado, ele era empresário. Só que eles eram convertidos em Jesus, eles eram discípulos de Jesus, e um dia eles foram visitar Kublai Khan. Quem que era Kublai Khan? Só para você entender, presta atenção nessa história. Ele era o imperador mongol, o imperador daquela região toda. Pode procurar essa história, isso é verdade. Ele era o imperador da China, da Índia, da Mongólia, daquela região toda ali, ali era um império, não era país igual é hoje. Ele era um imperador, mandava em tudo ali. E esses irmãos, eles tiveram um dia inteiro com ele, e começaram a levar o Evangelho para ele, levaram o Evangelho de Jesus para ele, eles falaram de Jesus para ele, e esse cara começou a chorar, ele ficou impressionado com a palavra do Evangelho, e ele aceitou Jesus naquele dia, gente, o imperador da China, da Índia, ele aceitou Jesus, a história conta que ele creu no Jesus, e começou a dizer que ele era cristão, que agora toda a Índia seria cristã, que agora toda a China seria cristã, e esse homem se converteu, então ele virou aqueles mercadores. No outro dia voltaram para a Itália, nos navios, nos barcos, e ele chama, isso foi mais ou menos em 1250, e ele chama aqueles mercadores, e ele falou assim para eles: por favor, vai para a Itália, e volta para cá com centenas de homens treinados na palavra de Deus, na Bíblia, centenas de homens que entendem o cristianismo, porque eu como imperador, eu quero ser batizado, e eu quero que vocês preguem esse Cristo para todos os nobres do meu reino, para todos os funcionários do meu império, e eu quero declarar que daqui uma geração, a China, a Índia, em outras palavras, o meu império todo, vai ser um império cristão, porque eu creio nesse Jesus que eu o conheci ontem. E eles voltaram para a Itália, cheio de alegria, e converteu o imperador. E ele falou: vai lá e volta com esses ministros, porque com esses homens que entendem o mínimo, para que haja um mover aqui na nossa região.
E sabe o que aconteceu depois de alguns anos? Sabe o que aconteceu? Nada. Nunca foi enviado ninguém naquele tempo. Aquele homem morreu, talvez com Jesus, provavelmente com Jesus, mas hoje você pode imaginar o que seria a China e a Índia tomada pelo Evangelho de Jesus. Homens que perderam a oportunidade de levar o Evangelho para bilhões de pessoas. Deixa eu te falar com muito carinho, para Jesus, uma viagem comum era uma oportunidade incrível. Para Jesus, um jantar natural se transformava num banquete espiritual, porque Jesus não se deixava dormir no sono da indiferença em relação à vida das pessoas. Nós precisamos despertar para as oportunidades de Jesus na nossa vida. Para Jesus, uma festa de casamento comum era estendida para uma festa celestial, porque a Bíblia diz que quando alguém se arrepende e se converte aqui, há festa no céu. Para Jesus encontrar aquela mulher ali, não foi coincidência, foi uma oportunidade que ele pegou. Sabe, Deus vai trazer oportunidades para nós. Deus vai trazer oportunidade para muitos de nós ainda hoje, amanhã, nesses dias. Tem pessoas que você enxerga como pessoas comuns, mas para Deus são oportunidades do Evangelho chegar. Tem cidades que são oportunidades, tem prédios, tem bairros, tem escritórios, tem salas de aula, são oportunidades, sabe, enxergue as oportunidades de levar o Evangelho. Talvez nem a sua família ainda foi alvo das oportunidades para você, porque às vezes você enxerga os seus pais, você enxerga os seus amigos, os seus parentes, apenas como pessoas, como os discípulos. É uma mulher samaritana, como os discípulos, não temos nada a ver com isso, mas Jesus, ele sabia que aquela mulher era uma grande oportunidade. Nós precisamos nos despertar para o propósito de Deus e nos despertar para as oportunidades de Deus. Terceira coisa, nós precisamos despertar para a urgência do Evangelho. Para a urgência do Evangelho. Para os discípulos, daqui 4 meses vai ter a colheita. Jesus quem disse? Jesus virou para eles e falou assim: vocês ficam falando aí que daqui 4 meses vai ter colheita, mas eu lhes digo, em outras palavras, vocês estão enganados. Eu lhes digo, o tempo chegou, o tempo é agora, os campos estão brancos, prontos para a colheita, maduros para a colheita. Deixa eu te falar com muito carinho, a pregação do Evangelho não é para amanhã, ela é hoje, ela é urgente. Ela é urgente. 150 mil pessoas no Brasil morreram de Covid. Muitas dessas, talvez a maioria, não estão com Jesus, perderam a sua eternidade, porque talvez nós, a igreja de Jesus, não entendemos a urgência da mensagem. O problema não é o sofrimento da família que fica, o maior problema é o sofrimento eterno da pessoa que vai sem Jesus. Os discípulos de Jesus perderam o senso de urgência. Nosso negócio é comprar comida, depois a gente vai resolver isso. Não, Jesus, daqui 4 meses vai ter a colheita. Jesus disse, é agora. Você conhece a história dos 3 demônios? Deixa eu contar essa história então. Não sei se vai piorar ou melhorar para você. Mas, estava lá no inferno Lúcifer, o chefe dos demônios. Lúcifer estava lá no inferno, e ele chamou 3 demônios dos mais estratégicos, aqueles demônios que ele faz reunião semanal, eram os cabeça dos chifrudos. Aí ele chama 3 demônios, daqueles mais, e ele chamou os 3 demônios, chegaram na sala dele, chega chutando a porta, né, porque o diabo não pede licença, chegar lá, fala aí, Lúcifer, idiota. Chegou o segundo, chutando a porta, né? Aí, esse daí falou assim, o que você quer comigo? Aí foi assim, aí chegou 3 demôniozão, aí o Lúcifer falou assim, eu preciso de uma reunião urgente com vocês. Deixa eu falar a verdade com vocês. Ó, presta atenção.
tem muita gente se convertendo, tem muita gente aceitando a mensagem do Evangelho, tem muita gente aceitando para Jesus, e você sabe, toda vez que a pessoa aceita Jesus lá, eu risco o nome dela aqui, e eu não estou conseguindo mais ficar riscando o nome de um monte de gente assim. Nós precisamos parar esse negócio, tem muita gente se convertendo, nós precisamos parar esse negócio. Aí eles, pois não, chefe, pois não, fala aí. Ele falou, fala aí não, vocês que vão falar, eu quero ideias diabólicas, para que eles não se convertam. Aí o primeiro demônio atiradão falou assim, deixa comigo, o negócio é o seguinte, nós temos que pôr na cabeça deles que não existe inferno. Se eles acreditarem que não existe inferno, nós vamos enganar eles assim. Eles não acreditando que existe inferno, o que eles vão fazer? Eles vão ficar com a vida lá, não vão entregar a vida para Jesus, não vão querer largar uma vida de pecado, eles vão ficar achando que não existe inferno, todo mundo vai para o céu, beleza, posso fazer o que eu quero. Aí o diabo, o Lúcifer ficou olhando para ele, ficou assim, você, perguntou para o outro demônio, seu chifrudo. É porque no inferno é assim, é tudo xingando, né? Aí ele falou assim, aí o segundo falou assim, ô maluco, presta atenção, esse demônio aí é burro, eu sou mais inteligente. Em vez de falar que não existe o inferno, porque a vida já é o inferno em alguns lugares lá na terra. Em vez de falar que não existe inferno, vamos mudar esse negócio, vamos falar que não existe o céu. Aí o Lúcifer começou até assim, ele é mais burro que você. Mas tá bom. Aí ele foi para o terceiro demônio, falou, e você? Aí o terceiro demônio falou assim, todo mundo aqui é burro, eu que sou o cara. E o demônio C, o terceiro demônio, ele falou assim, nada disso vai funcionar. Vocês esqueceram dos nossos estudos bíblicos? Porque o diabo conhece a Bíblia. Ele era anjo de luz. Ele sabe de cor, salteado. Conhecer não muda, o que muda é viver. E aí ele falou, vocês esqueceram da Bíblia? Nós estudamos a Bíblia, e o povo sabe da Bíblia, a Bíblia está em todos os lugares, tem aplicativo, tem livro, todos os países agora tem Bíblia. Se a gente falar que não existe inferno, ou falar que não existe céu, eles vão mostrar na Bíblia, e a Bíblia diz que existe. Então isso daí é uma ideia de burro. Eu vou dar uma ideia de inteligente aqui. Aí o diabo, achando que é inteligente, falou assim, deixa eu falar um negócio. Para enganar as pessoas e parar de ter gente riscada da nossa lista aqui no inferno, nós precisamos enganar as pessoas assim. Vamos focar nos crentes. Nosso foco tem que ser nos cristãos. O que nós vamos fazer? Nós precisamos colocar na cabeça da igreja, nós precisamos colocar na cabeça daqueles que já entregaram a vida para Jesus, nós precisamos colocar na cabeça daqueles que são discípulos de Jesus uma coisa, que não tem pressa, que não há pressa, que não há urgência, e que não precisa pregar o Evangelho. E Lúcifer sorriu para ele e disse, é isso. Para que tanta pressa? Para que tanta coisa? Para que convidar as pessoas para as células? Para que levar as pessoas ao encontro com Deus? Para que falar de Jesus para o seu vizinho? Ele já demonstrou que ele não está muito interessado. Para que a mulher samaritana, 5 maridos, ela já é toda catimbada, toda complicada. Essa mulher já se envolvendo, para que isso? Vamos comer um sanduíche. Não tem pressa não, para que colher hoje? Vamos colher daqui 1 ano, vamos colher daqui 5 meses. Deixa eu te falar, queridos, é uma ideia diabólica. Nós precisamos ter um sentimento de urgência no nosso coração, porque Jesus, ele teve esse sentimento, ele falou, ergam os olhos, para de olhar para você. Ergam os olhos significa, para de olhar para o seu umbigo, para de olhar para baixo, para de olhar para dentro da sua célula, para de olhar para dentro da igreja, para de olhar só para dentro da sua família, para de olhar só para o seu hambúrguer, para de olhar só para dentro de você, olhe para fora, ergam os olhos, olhem para os campos, olhem para a colheita, vejam, já estão prontos. O problema não está no campo, o problema não está na minha bênção, o problema é sua visão profética, que está ferida de uma visão diabólica.
Olhar para baixo é isso, é olhar para a gente, quando na verdade nós precisamos olhar para Deus. Porque os discípulos estavam olhando para eles, mas Jesus estava olhando para o campo. Igreja tem um significado, que é chamado para fora. Eclesia tem a ver com a gente se reunir, com a gente ser um corpo, para exercer algo lá fora. Nós precisamos nos despertar para a urgência do Evangelho. Para a urgência do Evangelho. E por último, nós precisamos nos despertar, além de despertar para o propósito de Deus, além da gente ter que despertar para as oportunidades e para a urgência do Evangelho, nós precisamos despertar também para o valor que as pessoas têm. Você lembra, os discípulos voltaram e ficaram surpresos. Ué, Jesus conversando com essa mulher? Sabe, eles não tiveram coragem de perguntar para Jesus. Mas a verdade é que, às vezes, muitos de nós agiríamos como aqueles discípulos. Às vezes nós iríamos olhar e falar, Jesus conversando com uma piriguete, Jesus conversando com esse Nicodemos. A Bíblia diz que Jesus passou uma noite com Nicodemos, aquele homem, de certa forma, perseguidor do Evangelho, aquele homem muito cult, mas que tinha muito conhecimento de algo, sem o conhecimento que precisava. Mas Jesus conversou com ele até meia-noite. Jesus, ele jantou na casa de Zaqueu, aliás, ele se hospedou lá. Jesus, ele prega o Evangelho para Mateus, Mateus se converte, Mateus era cobrador de impostos, e agora pouco depois Jesus está sentado na casa de Mateus, fazendo uma festinha, porque para Jesus, uma festa natural se tornava uma festa celestial. Jesus, ele valorizou as pessoas que não conheciam o Evangelho. Jesus valorizou os amigos de Mateus, como eu disse, ele janta na casa de Simeão, ele conversa ao meio-dia com aquela mulher samaritana. Ai, será que o problema está em Jesus? Será que o problema está em Jesus? Será que a gente tem coragem de falar que as pessoas, às vezes não podem ter acesso às pessoas que não conhecem a Jesus? Será que a gente tem coragem de dizer que nós precisamos estar só focados aqui dentro? Será que a gente tem coragem de se distanciar das pessoas que mais precisam da nossa proximidade? É muito triste eu ter que dizer isso, mas eu quero relembrar a gente, a começar em mim, que o Evangelho não é reservado para um determinado grupo de pessoas. A nossa tendência é achar que agora que estamos salvos, tudo se resolveu. Mas enquanto a gente acha isso, o mundo está se acabando aí fora, porque não se resolveu tudo na vida dos outros. Pode ter resolvido na sua vida, na minha vida, mas não se resolveu na vida das pessoas, e se não se resolveu na vida das pessoas, não pode ter se resolvido no nosso coração. Porque Jesus era uma pessoa 100% resolvida, e Ele veio para entregar a sua vida, para resolver o meu e o seu problema espiritual. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer em Jesus. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus, antes da sua subida aos céus? Olha o que Jesus queria deixar, a mesma coisa, pensa o seguinte, uma pessoa vai morrer daqui 3 minutos, e ela chama você, o exemplo é difícil mesmo, mas ela chama você e fala, eu quero deixar uma missão para você. Aí a pessoa fala assim, cuide do fulano, cuide do ciclano, cuide da pessoa tal, venda a casa, mude daquele lugar. A pessoa deixa uma ordem, certo ou errado? Geralmente aquela ordem, ela fica piscando na cabeça da pessoa até ela cumprir.
Olha que a ordem que Jesus deixou antes dele subir aos céus. Claro, ele ressuscitou. Ele não morreu, ele morreu, mas ressuscitou. Agora ele está indo aos céus. Em Atos 1:8, Jesus está indo aos céus. Em Atos 1:9 ele subiu. Em Atos 1:8 ele está subindo. E ele fala assim, e ele diz em Atos 1:8: receberão poder, agora que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão que Jesus nos deixou. Ela está categorizada em 4 níveis. Ele fala, ó, Jerusalém é a nossa família, é amigos próximos, é o nosso oikos, é as pessoas da nossa comunhão, é aquele que trabalha do seu lado, é aquele que talvez mora na sua casa, é sua família. Jerusalém são pessoas culturalmente parecidas e bem chegadas, bem próximas. Agora ele fala, mas não só em Jerusalém, na Judeia, é um nível, vamos dizer, estadual. Agora ele está dizendo, olha, mas tem pessoas que são culturalmente parecidas, mas não são tão próximas, mas essas também, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai chegar nelas. Essas, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai conseguir. É como Jesus com Nicodemos, culturalmente parecida. É como Jesus com Zaqueu, culturalmente parecida, mas não tão chegadas. Mas ele diz, vocês também vão por Samaria. Agora ele está falando como se fosse a mulher samaritana, pessoas até culturalmente muito diferentes, pessoas de outras tribos, pessoas de outras histórias, pessoas de outras culturas familiares. Ele está falando, olha, pessoas agora bem diferentes de vocês, mas também precisam conhecer o Evangelho. E os confins da terra, obviamente que ele está falando, pessoas distantes de todo jeito. Sabe, o que acontece, eu quero concluir dizendo, que a ideia é o nosso coração disposto, e a nossa boca aberta. Tem gente que tem o coração disposto, mas não tem a boca aberta. Tem gente que tem a boca aberta demais, mas no final está cumprindo uma lei. O equilíbrio se dá quando o nosso coração está disposto, e a nossa boca está aberta. Preste atenção, nós não podemos ter mitos, paradigmas. Um dos piores paradigmas é acharmos que a gente não tem um testemunho completo para pregar o Evangelho. Eu melhorei algumas coisas, outras não, então não posso falar de Jesus. Não tem nada disso, isso é a ideia daqueles 3 demônios lá. Vão enganar as pessoas, vão tirar o senso de urgência, vão acusar os crentes, porque aí eles vão se achar fracos para a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus tivesse propagando sua mensagem através de nós. Essa é a ideia. As histórias que mais nos inspiram nessa igreja, por mais que tenham histórias de todo tipo, mas as histórias mais inspiradoras dessa igreja, elas são histórias de conversão e transformação de vida. Pregar é isso. Essa mulher tinha acabado de se converter, e a história conta que ela foi, olha que interessante, a Bíblia diz em João 4:39, João 4:39, olha o que diz aí, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho daquela mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho daquela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Quem fez o testemunho não foram os discípulos cheios de conhecimento, mas foi a mulher cheia de compaixão e disposição. O problema não está no nível do seu conhecimento, mas no nível da nossa disposição. E eles creram. Olha o que acontece depois, versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com ele, e ele ficou mais 2 dias ali. A paradinha para o almoço se transformou em 2 dias de celebração. Eles já entraram ali, já fizeram um encontro com Jesus, já foram batizados no Espírito Santo, praticamente estavam prontos, né? Só não foram porque ele não estava descido ainda, mas já estava pronto. Ali foi uma revolução santa. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. É o testemunho, é a disposição e a palavra. E disseram à mulher: agora cremos. Olha que interessante, eu vou fechar com isso. Agora cremos, não por causa do que você disse. Ou seja, não é só por causa do que você disse. O que você disse nos despertou. Mas agora nós cremos,
porque nós ouvimos o Espírito Santo e sabemos que Jesus é o Salvador do mundo. O nosso papel não é salvar as pessoas, o nosso papel é despertar as pessoas para a salvação. Quem salva é Jesus, mas quem leva a mensagem é a igreja. Vamos ficar de pé?